A parte referente à idolatria já passou. Agora vem o começo da revelação divina a Abraão. Poderíamos até mesmo dizer que esse texto se divide em 3 partes: da idolatria, da revelação pessoal e da revelação de coisas futuras. A primeira parte mostra a vida que Abraão levava, a vida comum junto com seu pai, dentro da idolatria, e a busca ao verdadeiro Deus. A segunda parte mostra Iá se revelando a Abraão, e a terceira parte mostra Iá revelando coisas futuras a Abraão. Vamos ao texto. Capítulo 8 tem 5 versículos e diz assim, Abraão falando: Enquanto eu falava essas coisas ao meu pai, no pátio da minha casa, ouviu-se a voz de alguém que era muito forte, vinda do céu em meio a um turbilhão de fogo, e chamou: Abraão, Abraão. Eu respondi: estou aqui. Ele disse: Tu procuras o Deus dos deuses, o Criador, no íntimo do teu coração. Sou eu. Afasta-te de teu pai Terá. Abandona a casa, para que tu também não encontres a morte nos pecados de sua casa paterna. E me dirigi para a saída. Não havia ainda chegado ao portão do pátio quando aconteceu um tremendo estalo de trovão, com fogo caindo do céu, que queimou ao meu pai, sua casa e tudo que se encontrava nela, a 40 côvados de profundidade até o chão. Esse foi o capítulo 8. Finalmente Iá se revela a Abraão. Depois de tanto almejar pelo conhecer o Deus verdadeiro, ele se revela. Ele é o Deus que Abraão tanto queria conhecer. E vemos nesse texto a mesma ideia encontrada na Bíblia em geral. Quando Iá se revela a alguém, ele requer santificação. E por isso, ele o afastou de seu pai profano. Aí a pessoa diz assim: uma voz falou comigo também. Como é que eu posso ter certeza que foi o Deus verdadeiro que falou? Como ter certeza? Quando o verdadeiro Deus se revela a um indivíduo, logo vem a consciência do pecado. Não tem aquela fala de Yeshua para os discípulos, do Espírito Intercessor, que chamam de Consolador, mas o original é Intercessor. Quando o Espírito Intercessor vier, ele vai convencer a pessoa do pecado, justiça e juízo. Essa fala significa exatamente isso. Quando o Deus verdadeiro se revela a uma pessoa, ele coloca na alma da pessoa a conscientização do que é pecado e do que não é, do que é que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. E conforme a conscientização é colocada na alma da pessoa, a pessoa desenvolve mais interesse em buscar ao Deus verdadeiro. Tem gente que diz que teve uma visão, que recebeu uma aparição, um anjo, alguma coisa que apareceu para a pessoa, que teve uma revelação divina. Mas quando você vai ver o que essa revelação trouxe de benéfico para a pessoa, foi nada mais do que normas que exaltam o pecado ou que apresentam o pecado como uma coisa normal. E se vem assim, não é uma revelação legítima. Por exemplo, agora eu vou citar nomes. O Joseph Smith, fundador da seita dos Mormons. Aquela igreja que se intitula como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O testemunho de Joseph Smith. Ele disse o quê? Que ele recebeu a visita de um ser chamado Moroni, que ensinou a verdade para ele. E esse Moroni seria o espírito de um profeta que voltou do passado para falar com ele. Eu não sei se você sabe, mas essa religião, os Mormons, eles acreditam que profetas que já morreram podem voltar para falar com a pessoa. Mas o texto bíblico não ensina isso. Então, por que ele aceitou isso? O que ele deveria ter feito no momento que esse ser apareceu para ele? Biblicamente falando, ele deveria ter questionado esse ser e repreendido ele, em nome de Yeshua. Esse ser poderia até, digamos, dar a famosa gargalhada para zombar dele e depois ir embora. Mas ele devia ter repreendido para esse ser que não era de Deus ir embora. Quando Iá se manifesta a alguém, o primeiro passo é requerer que o escolhido se afaste de seu pecado mais genérico. Quando eu digo pecado genérico, eu estou me referindo àqueles tipos de pecado que faz parte normalmente da estrutura de vida da pessoa. E é nisso daí que entra a diferença entre ser um pecador e ser um profano.
A vida do pecador está fundamentada na cultura popular, das coisas do dia a dia, no pensamento social vigente que a sociedade acha normal. Mas o profano não. A vida dele é fundamentada especificamente em um pecado. Por exemplo, o sujeito que é traficante, ele vive de acordo com o seu serviço ao tráfico. O pedófilo, ele vive, age e pensa de acordo com isso que ele sente. O dono de prostíbulo, ele vive de acordo com isso. Os gays em geral, o homem que leva a vida pensando como se fosse mulher, agindo como se fosse mulher, ou vice-versa. Para quem é chamado por Yah, o Deus Eterno, é necessário cortar o convívio direto com o pecado. Aquele que convivia com bandidos e pessoas de má reputação, afaste-se. Aquele que vivia enfiado em botequim, não fique mais. Aquele que trabalhava em funções fora da lei, prostíbulo, jogo de bicho, não faça mais isso. Tem muita gente vivendo uma vida baseada em algo fora da lei de Deus e dos homens. O escolhido de Deus deve evitar isso, fugir disso, literalmente. E Abraão convivia diretamente com seu pai, que era um profano. A vida de Terá estava fundamentada na idolatria. Além de ser um idólatra praticante, ele vivia da idolatria, ele ganhava dinheiro, tirava disso seu sustento. Quando Yah se manifestou, ele cortou isso de uma vez só. Nos versículos 3 e 4, capítulo 8, Yah diz a Abraão: o Deus que você tanto procurava sou eu. Agora, afaste-se de seu pai. E então Terá é morto por meio de um fogo que caiu do céu e queimou a casa dele, com ele dentro. O texto do Gênesis diz que Terá morreu em Harã, mas não dá mais nenhum detalhe sobre isso. De qualquer forma, o Apocalipse de Abraão também não fornece mais nenhum tipo de detalhe sobre vida, morte, localização geográfica, mas apenas o enfoque espiritual do relato, que é o que interessa. O que importa aqui nesse escrito é que Abraão teve um encontro com o verdadeiro Deus e aprendeu a servi-lo, enquanto que Terá recebeu a paga por sua idolatria recorrente. Abraão fez a parte dele. Ele deu testemunho do Deus eterno ao seu pai, mas este morreu na idolatria. De qualquer modo, agora Abraão já não era mais um cidadão comum. Ele já não era mais um na multidão, mais um habitante da Suméria como os outros. Agora ele era um escolhido de Yah, o Deus vivo, que foi chamado para sair dali e ocupar uma nova terra, que viria a ser a futura nação do Deus eterno. Talvez algumas pessoas achem que Yah foi severo demais ao lançar fogo sobre a casa de Terá. Mas as pessoas que entendem o raciocínio bíblico sabem que não é só o sujeito profano que é abominável a Yah. Tudo na vida do profano é abominável a Yah. A casa onde ele mora, suas vestes, seus pertences. Tudo que pertence ao profano é abominável a ele. Que, aliás, foi por isso que quando Yah mandou o povo dele destruir Jericó, ele declarou anátema em tudo. Jericó estava sob intervenção espiritual. Tudo lá era maldito. Os homens de Deus foram proibidos de trazer qualquer despojo de lá. Foi quando Acã desobedeceu e causou todo aquele transtorno a Israel, ao ponto até de eles perderem algumas batalhas que já estavam ganhas. Agora vamos à leitura do capítulo 9, também curtinho, apenas 9 versículos. Capítulo 9. Veio então uma voz dizendo-me por 2 vezes: Abraão, Abraão. Eu respondi: aqui estou. A voz falou: sou eu, não tenhas medo, pois anteriormente aos mundos eu sou Deus forte que outrora criou a luz do mundo. Eu sou teu escudo, eu sou teu amparo. Vai, separa para mim uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, uma ovelha de 3 anos, uma rolinha e uma pomba. Oferece-me uma oferenda perfeita. Nessa oferenda eu vou te mostrar a idade do mundo e te revelar inúmeros segredos. Verás grandes coisas, tais como até agora nunca viste, porque suspiraste por mim e eu te escolhi como meu bem-amado. Mas guarda-te dos alimentos que procedem do fogo, da bebida de vinho e da unção do óleo, por 40 dias. Só depois disso me farás a oferenda como eu ordenei, no lugar que eu te indicar, no alto de uma montanha. Então eu te mostrarei a constituição dos tempos criados pela minha palavra. Depois eu te darei conhecimento dos que ainda virão e hão de trazer o bem ou o mal às gerações dos humanos. Esse foi o capítulo 9. Ao se apresentar a Abraão, Yah começa a descrever as coisas que ele tem que fazer para estar santificado na presença dele.
Guarda-te dos alimentos que procedem do fogo, da bebida de vinho e da unção do óleo, por 40 dias. Esse era o modelo mais estrito de jejum, que é o que vemos no livro de Daniel. Em seus jejuns, Daniel não ficava apenas um dia sem comer algo. Ele não comia nem bebia nada, não se adornava e nem se perfumava. Porque o objetivo desse tipo de jejum era a pessoa entrar na presença de Yah Tsevaot humilde, com simplicidade, sem nenhum luxo. Aí você me diz, mas esse tipo de consagração ainda é válido hoje em dia ou não vale mais? Yah ainda quer isso da gente? Na verdade, não é que essa prática tenha sido ou não abolida, mas jejuns e ritos mais severos como esse são recursos extremos, como se fosse uma cartada definitiva para casos espirituais mais complicados que exijam muito mais do que apenas orar ou ler Bíblia. Se você tem problemas espirituais extremos, aí é válido esses jejuns mais estritos. Isso não quer dizer que os tais alimentos procedentes de fogo, ou seja, os alimentos assados ou fritos, o vinho, a unção do óleo, sejam coisas profanas. Não é isso. Mas naquele momento lá, Yah requereu uma santificação mais intensa de Abraão. Abraão tinha acabado de conhecer o Deus Criador. A pessoa que tem um encontro específico desses, com Yah Tsevaot, Deus Criador, Yah lida com a pessoa de modo diferente do que faz com a maioria. Hoje em dia, nas religiões evangélicas, são os pastores que decidem o que eles vão oferecer a Yah. E aí eles acabam oferecendo só música. Tem reunião cristã que parece até show. Eu mesmo, no passado, fui numa igreja evangélica e foi 40 minutos só de música. Yah não quer isso. O culto devocional a ele nunca foi só música. As pessoas oferecem a ele só música porque, no fundo, elas não sabem como servir a ele. Não sabem o que oferecer a ele. Aquele que não sabe, aprenda com Abraão. No versículo 5, vemos Yah instruindo Abraão a ofertar-lhe abates de animais específicos. Novilho de 3 anos, cabra, rolinha e pomba. Esses animais não foram definidos aleatoriamente. Cada um deles tem um significado referente ao que Yeshua fez depois. Porque a oferenda, o ato de ofertar algo à divindade, no fundo é sempre a mesma coisa. Continua sendo a mesma coisa, só que no sentido espiritual. Antes o homem oferecia a Yah um cordeiro que recebia sobre si seus pecados e era morto. Atualmente nós oferecemos a Yah a nossa gratidão pelo mérito de Yeshua, que também foi um cordeiro que recebeu nossos pecados antes de ser morto. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a mesma coisa, só que no sentido espiritual. As pessoas não gostam de usar a palavra oferenda porque o candomblé usa essa palavra. Mas a palavra original é essa, oferenda. Ao citar cabra, novilho, ovelha, pomba, rolinha, Yah está incluindo todos os significados espirituais de uma vez só. No judaísmo antigo, por exemplo, a pomba era a oferenda designada para famílias mais pobres e sem condições nenhuma financeira. No fim das contas, a oferenda de Abraão, com tudo isso que ele fez, foi ao mesmo tempo para cobrir seus pecados, expurgar sua pobreza, porque depois Yah tornou ele um homem próspero, para tributar a honra a Yah por tudo que ele tinha dado a ele e que haveria de fazer ainda por ele. Vários significados espirituais em um ato só. E com isso nós aprendemos o que é que nós devemos oferecer a Yah. O que é que nós ofereceremos a ele, em vez de só música? Ofereça a ele a sua vontade própria. Ofereça a ele a sua rotina. Ofereça a ele a sua fraqueza espiritual. Ofereça a ele a sua consciência. Ofereça a ele a sua incapacidade humana, a sua falta de poder. E aí eu te ofereço uma coisa chamada eu. Eu te ofereço a minha vida. Eu sou uma casa velha diante de ti. Reforma essa casa do teu jeito. Yeshua disse, aquele que não é capaz de abrir mão do que tem não pode ser meu discípulo. Primeira coisa a oferecer a Yah é a nossa vontade própria. Seja feita não a minha vontade, mas a sua. É isso que ele quer. Ele quer que você se acostume a invocar a bondade dele em qualquer tipo de situação. Porque Yah já disse que vai retribuir a cada um segundo suas obras. Ou seja, tudo que a gente faz na presença dele tem uma paga. Tudo. Invocar o Deus de Israel para tudo é a chave. Não só para colocar sua vida no prumo, mas especialmente para filtrar ciladas malignas. Um exemplo. No chamado texto Evangelho de Nicodemos, Yeshua aparece em uma visão para Yosef, o chamado José de Arimateia. E no texto, ao vislumbrar Yeshua em glória,
José de Arimateia temeu e começou a recitar o Shema Israel, uma oração tradicional básica do judaísmo. Ele teve a visão de Yeshua, achou que não era de Deus, começou a rezar o Shema Israel. E diz o texto que o Yeshua manifestado começou a recitar o Shema Israel juntinho com ele. E fazendo isso, ele testificou a Yosef que não era um espírito enganador, mas era algo da parte do próprio Deus de Israel. E tem um outro também na internet que diz que Deus se revelou a ele, que o verdadeiro nome do Salvador é Emanuel. As pessoas estão caindo nessa cilada de dizer que o Salvador tem que se chamar Emanuel. Em primeiro lugar, o termo original em hebraico não é Emanuel, é Imanuel, com I. Um falso profeta pode estragar muita coisa na vida da pessoa. Versículo 8. Yah diz a Abraão que designou uma montanha específica para onde ele deve fazer a oferenda. De acordo lá com o capítulo 12, que vem posteriormente, o monte que Yah designou para Abraão fazer a oferenda foi o chamado Monte Horebe. O que é o Monte Horebe? Ainda hoje há uma grande divergência sobre esse Monte Horebe. Alguns estudiosos dizem que Horebe e Sinai são a mesma coisa, dois nomes diferentes para uma mesma montanha. Alguns relatos do Êxodo, por exemplo, dão a entender, no mínimo, que Horebe e Sinai seriam locais próximos. Não exatamente que sejam o mesmo, mas pelo menos dá a entender que serão locais próximos. Mas não há nenhuma certeza teológica ou geográfica sobre isso. De qualquer forma, o texto do Êxodo diz que Israel habitou por bastante tempo em Horebe. Seja o próprio Sinai ou não, pelo menos eram locais próximos. Na mentalidade judaica, os montes que circundam Israel são locais sagrados e são como portais para o mundo espiritual. Inclusive no texto do livro de Enoque a gente vê que os anjos pecadores fizeram sua aliança no topo do Monte Hermon. Seja Horebe, Hermon, Tabor, esses montes são considerados portais para o mundo espiritual. E o anjo da presença de Yah Tsevaot estava conduzindo Abraão até o Monte Horebe. Para lá ele fazia a oferenda. A oferenda verdadeira, Yah, não pode ser feita em qualquer lugar. Você passa na rua e vê uma porta lá, Salvando Vidas Church, Igreja da Palavra Sagrada. Aí é de Deus. Nem todo lugar é de Deus. A gente precisa ter discernimento para não fazer a nossa oferenda pessoal a Yah em qualquer lugar. E Abraão estava sendo conduzido ao lugar correto. Quem pertence ao Deus vivo é conduzido ao local correto. Próximo segmento, capítulos 10 e 11, o texto se aplica a descrever aquele que estava guiando Abraão. Quem era aquele ser? E só com a descrição daquele anjo a gente ainda pode aprender muita coisa interessante. Até a próxima.